dar sequência ao assunto que nós estamos estudando, segunda carta de Paulo a Timóteo. Deixe sua Bíblia aberta, segunda carta a Timóteo. E vamos sequenciar o assunto que nós estamos falando toda semana, um pedacinho, que é muita informação, a gente não pode falar tudo de uma vez. Mas o que importa é que você aprenda tudo que vai ser dito. Além de aprender, você guardar, memorizar, para que você, no momento certo, como disse nisso no começo, da sua fala aqui, no momento certo, o Espírito Santo lembre o que você ouviu, o que você aprendeu. Não é? Conforme Jesus ensina em João 14:26, o Espírito Santo, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito e vos tenho ensinado. Então, na semana passada, nós falamos sobre, aliás, estamos ainda falando sobre a formação espiritual de Timóteo, que a formação dele veio dentro do seu lar, da sua casa, através de sua avó e de sua mãe, Eunice e Lloyd, era o nome de sua avó e sua mãe, que tiveram uma participação muito importante na vida de Timóteo, na formação espiritual dele, no temor a Deus, no compromisso com Deus, na responsabilidade por Deus. E em sequência também as amizades. Timóteo era um jovem que sabia selecionar suas amizades. E quando ele percebeu Paulo entrar em sua vida, ele não perdeu a oportunidade de se tornar um discípulo de Paulo. Ele aproveitou a ocasião, ele soube aproveitar esse momento e tornou-se um discípulo amado do apóstolo Paulo e tornou-se o que se tornou posteriormente, Enquanto Paulo já estava indo para a eternidade, Timóteo estava assumindo grandes responsabilidades no trabalho do Senhor. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele, como pastor de uma igreja na cidade de Éfeso, uma igreja que sofria perseguição do Estado, no caso ali do Império Romano, que naquele período era ele que comandava, controlava o mundo, não é? Então Timóteo era pastor de uma igreja que estava debaixo de uma perseguição, que estava recebendo orientação de Paulo, que estava preso, prestes a ser decapitado por determinação de Nero, que era o imperador daquele período. E conforme John Kelly, ele nos informa que, embora em certo sentido sua aceitação de Cristo como seu Salvador representasse um rompimento total com sua piedade ancestral, em outro sentido era seu desenvolvimento e florescimento apropriado. A lei cumpriu seu propósito ao levar o apóstolo a Cristo. Ou seja, Paulo era um fariseu, doutor da lei, praticava os rudimentos antigos, recebido da sua ancestralidade judaica, da sua cultura, da sua religião. Porém, o judaísmo, dentro do contexto da lei, cumpriu o seu papel. Qual era o papel? Apontar Cristo. E quando Paulo se converte, ele rompe com a piedade ancestral da sua cultura judaica e brota nele
a fé genuína, a fé verdadeira, para a qual todo o Antigo Testamento apontava, né? Os profetas, sejam eles maiores ou menores. Quando diz maior ou menor, não é dizendo que o menor é inferior ao maior, mas é falando sobre o período do ministério, a duração do ministério, né? Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, e depois vem os chamados profetas menores, né? Que é Amós, Malaquias, Ageu, Sofonias. Eles são chamados profetas menores porque eles tiveram um ministério curto. Os outros são chamados profetas maiores porque tiveram um ministério mais longo. Todos esses profetas e a lei apontavam para Cristo. E Paulo, como um judeu zeloso, observador da lei, cumpridor da lei, de tal forma que ele havia se tornado um inimigo brutal do cristianismo. Matou Estevão, conforme está retratado no capítulo 7 de Atos, prendeu muitos, tinha carta, tinha autorização para sair de uma cidade para outra, para prender, não é, outras pessoas que serviam e seguiam a Cristo. Encontrou-se com Jesus a caminho de Damasco e, dentro desse contexto, ele rompe com a cultura, a forma que ele via, para agora absorver o cristianismo como de fato ele era. E como diz a Bíblia, Paulo disse que para se tornar apóstolo, ministro de Cristo, ele não consultou a carne, não consultou ao sangue, não recebeu apoio humano, mas foi Deus que o chamou de fato para isso. E o que Paulo enfatiza é que ele não está introduzindo uma nova religião. Essencialmente, o que agora crê é o que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías e todos os antepassados piedosos também criam. Há continuidade entre a antiga e a nova dispensação. Os antepassados criam na ressurreição. Paulo também cria na ressurreição. Esperavam a vinda do Messias. Paulo agora proclama o mesmo Messias que em forma real havia feito sua aparição, que era Jesus. É Roma que mudou sua atitude. Qual foi a atitude que Roma mudou? Antes pacífica, agora agressiva. É o governo que, depois do incêndio da capital, no ano de 64, quando Nero incendeia, manda tocar fogo na capital romana e culpa os cristãos por esse incêndio e, em consequência, explode uma grande perseguição contra a igreja naquele período. A consciência de Paulo é pura. O prisioneiro de Cristo, ele goza de paz no coração e na mente. E depois da família, no caso, nós estamos falando sobre a formação espiritual de Timóteo, depois da família, não é? Ninguém mais influencia do que os amigos. Timóteo ainda era um jovem, adolescente, quando conhece Paulo e passa a seguir Paulo em suas viagens missionárias. Ele não só ouviu, ele também viu na prática o exercício espiritual de um ministério próspero e poderoso. Aleluia. Não é? Um ministério próspero e poderoso. Paulo foi o pai na fé de Timóteo, o seu grande mentor espiritual. Como intercessor incansável, Paulo mantinha Timóteo em seu coração e em suas orações dia
e noite. É o que está escrito, vamos ver, no capítulo 1, verso 3. Da segunda carta a Timóteo, Paulo diz: rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como o serviram meus antepassados. Olha agora, ele falando dos antepassados. Quem eram os antepassados de Paulo como judeu? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e os profetas, etc. Né? Ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Paulo intercedia pela vida de Timóteo em oração. Paulo ensinou a Timóteo o quanto ele precisava crescer, amadurecer, desenvolver na sua vida espiritual. Porque é isso que vocês estão ouvindo hoje aqui, vocês estão tendo a oportunidade de dar uma guinada na vida espiritual de vocês. Durante esse período em que nós estamos ensinando sobre as cartas pastorais, a importância de se aprender e de ter uma posição, uma atitude para com aquilo que está se aprendendo. Que foi o caso de Timóteo. Paulo estava orientando Timóteo a tomar uma atitude diante do contexto em que ele estava. Pastoreando uma igreja grande, uma igreja de recursos, mas uma igreja que tinha muitos problemas. E um dos, além dos de fora, além dos problemas de dentro, tinha um de fora, que era a perseguição que o Estado estava impondo sobre os cristãos naquele período. Paulo deixa claro agora os meios usados por Deus para moldar o caráter cristão de Timóteo, para enfocar um dom diretamente dado por Deus a ele. No versículo 6 do capítulo 1, Paulo diz assim, por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que revives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Deus tinha dado a Timóteo um dom, que a Bíblia não classifica, mas há uma suposição, e este dom estava adormecido. Olha, todos nós aqui temos dons, todos. Você tem, agora para você usufruir esse dom de Deus, você precisa despertar para isso. Se avaliar e dizer, meu Deus, em que ângulo, em que local da tua casa, da tua obra, do teu reino, eu estou inserido, para que eu possa desenvolver o meu papel de crente, de corpo, de herdeiro do reino, de servo, de filho, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Então, Paulo estava exortando a Timóteo: reavives, despertes. Embora o texto não explicite qual era esse dom, tudo nos faz crer que fora concedido a Timóteo em sua ordenação, no momento em que Timóteo foi ordenado ao ministério pastoral. Porque quando nós vamos ordenar alguém ao serviço pastoral, nós colocamos a mão sobre ele. Mesmo que alguém olhe aos olhos de alguém, pode olhar e dizer assim, é botar a mão. Não é nada botar a mão. Porque quando nós colocamos a mão, a unção de Deus é transferida de nós para aquele que está recebendo a ordenação. Lembra quando Jesus disse em Marcos 16,
15 em diante, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí ele diz: em meu nome expulsarão demônios, porão a mão sobre os enfermos. Então, quando nós colocamos as nossas mãos sobre o enfermo, a unção de Deus, pelo poder do Espírito Santo, é transferida para aquela pessoa. Não é? Por exemplo, Deus sempre me faz isso comigo, né? Muitas vezes eu vou orar com uma pessoa, quando eu coloco a mão sobre a pessoa, Deus me dá a visão de como está a pessoa. Tem como explicar, pastor? Não tem. Abre-se assim aquela cortina, eu vejo nitidamente. Eu não sei como é isso. Eu sei que quando eu começo a orar, Deus abre na hora assim. Quando não abre, não tem o que dizer. Mas quando Deus abre e mostra, vou fazer o quê? Entregar. Não é como foi o caso naquele dia, né? Que nós fomos orar, Deus mostrou uma espada cravada nela, uma ferida aberta, sangrando. Naquela quinta-feira, né, que eu não falei aqui. E depois ela revelou, e agora vocês escutaram há minutos atrás ela testemunhar o que Deus fez. Então Deus, Ele traz os seus dons e os seus talentos sobre a igreja. Agora cabe a você buscar isso. Não é ficar com medo, receoso. Cada um tem de Deus sua dádiva, seu dom. Portanto, era um dom espiritual ligado ao exercício do seu ministério. Alford era um teólogo, um historiador, um pensador cristão. Ele sugere que este dom era o dom de ensinar e presidir a igreja. Ou seja, na visão deste teólogo, ele diz que Timóteo recebeu, no momento da ordenação, que recebeu a imposição das mãos de Paulo, ele recebeu o dom do ensino, o dom de presidir a igreja. Como diz Romanos, capítulo 12, e o versículo 8, parte C. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E aquele que preside, faça-o liberalmente, não é? Já Alfred Plumer, outro teólogo, entendia que esse dom era como autoridade e poder para ser um ministro de Cristo. Repetindo, Alfred Plumer entendia que esse dom que Timóteo tinha recebido era autoridade e poder espiritual para que ele exercesse o ministério. Visões parecidas, mas não iguais. O vento da perseguição era uma ameaça à chamada do dom concedido a Timóteo em sua ordenação. Como eu falei há minutos atrás, Éfeso era controlada por Roma. Era uma igreja que tinha vários problemas, mas tanto os problemas internos como os externos, a questão da perseguição contra o Evangelho, a perseguição contra os cristãos, poderia, de alguma forma, ter contribuído a que Timóteo deixasse quieto. Sabe aquela pessoa que tem dons espirituais e diz assim: não, mas se eu der lugar, Deus vai me usar aqui, eu vou ter problema. Irmãos, Deus te usar não é problema. O problema é o diabo te usar, mas Deus te usar não. Não é? Por quê? Porque quando Deus nos usa, irmãos, tem consequências. Na nossa vida espiritual, consequências boas. Quais as boas? Está agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus. Consequências ruins. Pode surgir a perseguição, pode surgir a rejeição, pode surgir a morte. E aí? Não é? E dentro desse contexto, o vento da perseguição era uma ameaça
a chama do dom concedido a Timóteo em sua ordenação, como diz no verso 7. Aí, olha o que é que Paulo diz. Porque Deus não nos concedeu um espírito de quê? De covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo estava dizendo a Timóteo: Deus não nos deu um espírito de medo. Que tem tradução que diz assim: medo. Nem de covardia, mas de poder, Timóteo. Não fica com medo diante daquilo que está acontecendo, nem dentro, nem fora. Ou seja, enfrenta. Vai adiante, não tenha medo. Paulo, portanto, encoraja seu discípulo a remover as cinzas e a acender esse fogo. Timóteo não precisava de novos ingredientes espirituais em sua vida. Irmãos, aquilo que a gente aprendeu pela palavra de Deus, na ação do Espírito Santo, muitas vezes a gente fica querendo que Deus, vamos dizer assim, rediga novamente, fale novamente. Mas a recomendação de Deus na carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2 e 5. O Senhor Jesus manda uma carta para aquela igreja e diz assim: lembra onde erraste, arrepende-te e volta. Ou seja, faz o teu caminho de volta. Volta ao teu primeiro amor. E às vezes a gente quer ouvir novamente uma coisa que a gente já sabe, está dentro da gente. Está dentro de você. O dom de Deus está dentro de você. A palavra de Deus está dentro de você. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10. A palavra está na tua boca. Está no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ela está perto de ti. E o que é que a gente precisa fazer? Verbalizar a palavra. Para as coisas acontecer, é necessário falar a palavra. Declare isso. Divulgue isso. Você não é um derrotado, você é um vencedor. A palavra de Deus diz que em Cristo somos, não diz que seremos, nós somos mais que vencedores. E às vezes a gente não age como vencedor, age como uma pessoa derrotada. Por quê? Porque a gente começa a olhar os obstáculos que se levantaram, que surgiram na nossa frente. Aí a gente não declara a palavra. A gente começa a reclamar: mas Senhor, por que isso? Mas Senhor, por que aquilo? Mas Senhor, por que está assim? Declare a palavra. Eleve os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Comece a declarar isso. Declare a palavra dentro da sua casa. Ore a palavra. Ore. Porque quando você ora a palavra, você está devolvendo o que Deus disse a você. E como Deus não mente, Ele responde. Deus não mente. Ele não é, não é? Timóteo não precisava de novos ingredientes espirituais em sua vida. Precisava apenas reavivar o que já estava nele, o que ele já possuía. Na primeira carta a Timóteo, Paulo instruiu seu filho espiritual a não ser negligente com o dom. Do capítulo 4, verso 14 da primeira carta a Timóteo, ele diz: desperta o dom que tu recebesse de mim por imposição das minhas mãos. Estava nele, está em você. Mesmo que você não tenha recebido a imposição de mãos humanas,
Mas os dons espirituais, ele vem para a igreja independente da imposição das mãos humanas. Certo? Nós não estamos falando aqui de uma ordenação, nós estamos falando aqui de uma distribuição de dons do Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele dá de acordo com a necessidade. O pano de fundo para essa exortação sugere que o fogo do carisma de Timóteo estava baixo por algumas razões. O ânimo de Timóteo, a alegria de Timóteo, o fervor espiritual de Timóteo estava baixo. Isso pode acontecer comigo, com você, porque a gente às vezes se deixa levar por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Lembra quando os discípulos estavam atravessando o mar? E Jesus estava no barco, dormindo tranquilamente, e uma tempestade muito grande sobreveio, e os discípulos gritando apavorados. E eles clamam a Jesus: Senhor, não te dá que pereçamos? A gente está morrendo e tu está dormindo. Porque o vento era forte, as ondas eram altas, e isso estava causando medo. Isso é normal a gente sentir medo. Mas se Jesus está no barco, pode balançar o barco, pode ventar no barco, mas se ele está no barco, a qualquer momento, tudo poderá se acalmar. Aleluia, glória a Deus. Ele levantou-se e disse: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. E a Bíblia diz: e seguiu grande bonança. Então às vezes a gente fica assim, receoso. Eu já fiz tanto, já me esforcei, eu agora vou parar um pouco, eu vou dar um tempo. Olha, irmão, não existe tempo para o reino de Deus. Jesus deixou claro: aquele que põe a mão no arado não olha para trás, porque se olhar para trás não serve para o reino. A ordem de Deus é: vai em frente. Lembra da mulher de Ló? Deus tirou ela da destruição e disse: vai em frente e não olhe para trás. Ela olhou e virou uma estátua de sal. Ou seja, morreu. Não foi só uma morte física, foi uma morte espiritual. Timóteo estava limitado por frequentes enfermidades físicas. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Timóteo não tinha boa saúde. Timóteo tinha enfermidades no aparelho digestivo. Timóteo tinha limitações físicas por causa da enfermidade. Mas Timóteo não parava, não desistia. Sentia-se desanimado. Porque quem gosta de fazer as coisas doente? Quem? Mas mesmo doente a gente precisa fazer. Como o testemunho que nós tivemos domingo aqui, da missionária, foi para a Índia com 28 anos, Beatriz Carmichael, ficou paralítica, em cima de uma cama, escreveu mais de 30 livros, com o qual captou recursos, construiu casas de abrigo para amparar as crianças que iam sendo resgatadas de abusos. Morreu com 83 anos. A cama, as pernas inválidas não impediu dela fazer o trabalho. E às vezes a gente, com tanta coisa, com qualquer coisa, a gente: não vou fazer, não vou mais, não dá, estou cansado,
estou com dúvida, olha, estou com dúvida, estou inseguro. Bota fora essas coisas. Bota fora. Segunda coisa, Timóteo, ele era naturalmente tímido, gente que tem problema. Olha, não me chame para falar não, pastor. Eu tenho vergonha. Timóteo era tímido. Não tem jeito, não, eu não quero oportunidade não. Se me der um microfone, eu desmaio. Se me botar no microfone, não sai nada. Sai. Porque tu está falando de Jesus, tu vai falar de Jesus, do teu amor, da salvação, do que ele fez. Mas pastor, as pessoas vão estar olhando para mim. Claro que vai estar olhando para você. Quando der a oportunidade para você, as pessoas vão ter que olhar para a rua? Tem que olhar para você. Ver a glória de Deus na sua vida. Então, Timóteo era tímido, como diz 1 Coríntios 16, verso 10. Ele era um jovem tímido. Timóteo era relativamente jovem e isso também trazia certa dificuldade da igreja aceitar. Porque na questão cultural, a palavra de um homem só era validada, só tinha aquele valor, aquele peso, quando ele tinha 40 anos. Timóteo tinha 30. Era romper com a cultura, com o hábito. Jovem, né? Como diz 1 Timóteo 4,12 e 2 Timóteo 2,22. Quarta coisa, os efésios que se opunham a Timóteo eram tenazes no erro. A igreja de Éfeso era uma igreja que aceitava, não tinha dificuldade de aceitar a doutrina bíblica. Eles tinham facilidade de absorver as doutrinas erradas e dificuldade de aprender a doutrina bíblica. Então Paulo exorta ele, olha, persiste no ensino. Persiste no ensino. Porque, irmãos, é a igreja a detentora da verdade eterna. Não existe outro lugar do planeta Terra, a não ser na igreja, que detenha a única verdade insubstituível, que é a palavra de Deus. Porque o que é verdade hoje, amanhã pode não ser. Um exemplo. Hoje Silvio está com 102 quilos. Um exemplo, eu estou. Mas no próximo ano eu posso estar com 90. Então, isso é uma verdade que pode mudar com o passar do tempo. Mas a verdade de Deus não muda. Ela é absoluta. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ela não é relativa, ela é absoluta. Por isso o próprio Jesus disse: conheça a verdade, e a verdade te libertará. No verso 36 do capítulo 8 de João, ele diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é o que a Bíblia diz, não é o que eu acho, não é? E para a gente hoje, quinta coisa era: os crentes eram perseguidos pelo Estado. Falei, os efésios que se opunham a Timóteo eram tenazes no erro. E o quinto é: os crentes eram perseguidos pelo Estado. E isso, de certa forma, trazia uma insegurança. Como é que eu vou desenvolver o meu ministério e deixar o dom do Espírito Santo a fluir em minha vida, se eu estou vendo que os crentes, os cristãos estão sendo perseguidos, mortos, presos, assassinados? Mas a palavra de Paulo foi: desperta. Porque não é por causa do que está acontecendo à tua volta, das negatividades, das perseguições, daquilo que é contrário ao que você aprendeu, que você precisa parar, não. Todo trabalho
Ninguém é crente, só tem eu de crente. Eu vou negar minha fé? Não. Tu é crente? Sou. Sou. Por quê? Já passei por esse teste. Eu trabalhava numa empresa e era encarregado, né? E nesse processo, todo dia que eu chegava era uma novidade lá no depósito, até que um dia eles se encabularam. E quando eu cheguei, eles disseram: olha, a gente quer fazer uma reunião contigo. Pode, diga, pois não, diga o que é que você deseja. A gente quer saber, tu é crente? Eu disse: sou. Eu não disse a vocês que eu era crente? Então, você precisa declarar isso com seu testemunho, e quando você for indagado, você responder: sou servo de Jesus, sirvo a Deus, sigo ao Senhor, e por Ele darei a minha vida. Mas você vai perder, eu perco. Como disse Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de Nabucodonosor, diante de todos os oficiais do rei de Babilônia, diante do rei, ele disse: é de propósito? Eu disse: é. Que vocês não adoram a estátua que levantei? Eu disse: é. Vocês estão sabendo que vão morrer? Estou. E daí que eu vou morrer? Quem é o Deus que pode vos livrar das minhas mãos? Se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não livrar, glória. Se Ele livrar, glória. E Deus livrou. Porque Deus viu posicionamento, Deus viu atitude, comprometimento daqueles jovens. O teu compromisso, a tua responsabilidade, o teu envolvimento com as coisas de Deus, gera em Deus compromisso com você. É a mesma coisa que Deus estivesse dizendo assim: cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Faz o que eu quero, que eu faço o que tu precisas. Glória a Deus. E Ele faz mesmo. Porque Ele é. Ele não mente, Ele não erra, Ele não falha, Ele não se engana, Ele não se contradiz. Deus é fiel. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 2: é impossível Deus mentir. Deus não mente. E Ele honra a sua palavra, como disse a Jeremias: o que é que tu estás vendo, Jeremias? Estou vendo uma vara de amendoeira, Senhor. Viste bem, porque eu velo, eu me responsabilizo sobre a minha palavra para cumpri-la. Glória a Deus. Aí é outro contexto, em outra oportunidade, não é? Mas é exemplificando a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Você crê nisso, que Deus é fiel? Você crê sem duvidar que Deus é fiel? Então, se você crê sem duvidar que Deus é fiel, saia daqui nesta noite com o seu coração tranquilo, com a sua mente em paz, porque o Senhor com certeza honrará a sua fé. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor, né, irmãos? Por mais essa rica e abundante oportunidade que Deus tem nos dado, no nome do Senhor Jesus.